E no varejo a gente quer operar na base do feeling. Você promove as pessoas para ser gerente de uma loja, põe ele lá, depois vamos ver o que acontece. E aquilo é uma máquina. Abastecer, trazer mercadoria, levar, abastecer. Tem que ter método, tem que ter processo. As empresas crescem, vão de 20 lojas para 50 lojas, para 100 lojas. E elas continuam com o mesmo processo de quando elas tinham 2 lojas. De quando elas foram fundadas, de quando ela tinha uma loja só. E daí cada um daqueles, vamos dizer uma empresa de 50 lojas, cada um daqueles 50 gerentes vão fazer de uma forma diferente. Se a empresa não tem um processo, cada gerente vai fazer o melhor de si, mas cada um vai fazer de um jeito. Um vai fazer mais ou menos, outro vai fazer melhor, outro vai fazer mal. E daí uma loja vai estar melhor abastecida, outra vai estar mais ou menos abastecida, outra vai estar mal abastecida. Daí você tem padrões diferentes de uma loja para outra. Daí você tem uma loja que tem mais fila no caixa, você tem uma loja que tem menos fila no caixa. Por quê? Porque falta metodologia, porque falta processo, porque falta entender e falta padronizar o processo, porque tudo é feito na base do improviso. Então a grande vantagem competitiva terá aquela empresa de varejo, e eu sei que algumas estão investindo nisso, aquelas empresas que investirem primeiro em processos metodológicos mais eficazes e em cima desses processos metodológicos mais eficazes acoplarem tecnologia que vai dar suporte a esses processos para eles serem otimizados. Fiquei pensando em uma função, então, para medir esses processos, entram os indicadores. Né? Entendo que essa, então, é a função dos indicadores. Medir um pouco como é que andam esses processos, né? As eficiências, e se eles estão sendo aplicados como concebidos originalmente. Né? Acho que essa é uma das questões que a gente colocou, o uso dos indicadores, acho que é nessa linha, né? Sim, mas daí depende de cada situação. Né? Indicador daquilo que você está querendo medir. Obviamente, você tem o método e você tem que medir aquilo que você está implementando. Medir o quê? Eficiência na frente de caixa? Quanto tempo um cliente está levando para ser atendido? Quantos itens um operador de caixa está escaneando por minuto? Ou qual é a ruptura no ponto de venda? Ou quantos itens um funcionário consegue abastecer por hora ou por minuto? Né? Todos os indicadores estão atrelados àquilo que você quer medir. O que você quer melhorar? Qual a estratégia? O que você quer implementar? O que você quer melhorar? Você está com problema de abastecimento? Você está com problema de atendimento na frente de caixa? Que processo que você vai implementar? Daí vai derivar o indicador que você quer medir. É uma coisa natural, uma consequência natural daquilo que você está implementando. Agora, e ele vira um método que você integra todas as áreas, né? Porque o desafio é ficar cada área com o seu indicador, cada área, a partir do momento que você não tem método, como você falou, cada um faz o seu melhor, mas cada um fica com o seu número também, né? Com o seu jeito. Tá? Daí é a torre de Babel, né? Na empresa que não tem método, muitas vezes é isso que acontece. Né? Cada um fica com a sua maneira de medir, cada um fica com o seu número, e daí ninguém se entende. Né? Fica usando o número para se defender, muito mais do que para corrigir ou para atuar para a solução do problema. Né? Então, o ideal é que o método seja único para todas as áreas e o indicador seja o mesmo para todas as áreas. Assim, você não tem a torre de Babel, você está usando a mesma linguagem para todo mundo saber o que está se medindo e todo mundo ser medido pelo mesmo indicador. E aí isso vale também para o processo colaborativo, claro, né? Quando a gente vai falar de indústria e varejo junto ali, isso aí acaba sendo... Sem dúvida. Muitas vezes esse processo colaborativo fica comprometido porque você tem... Não é toda a indústria, hein? Não é toda a indústria, mas você tem várias indústrias, especialmente as principais multinacionais, que têm do lado do supply chain muito know-how e muita tecnologia e muito processo adequado. Mas daí chega na ponta, não tem essa interface do varejo para fazer a integração. Então chega da logística da indústria de ponta para a indústria do varejo que não é de ponta, daí esse processo fica rompido, fica quebrado. E daí a indústria fez o que ela... Não é toda a indústria, mais uma vez. Tem muitas indústrias que não têm
processo também não tem qualidade na sua entrega para o varejo do ponto de vista de abastecimento. Não vamos generalizar, mas tem várias indústrias de ponta, multinacionais, que têm que a gente chama de fill rate, né? Que para cada 100 caixas pedidas, né, tem um percentual alto de caixas entregues, vamos dizer, um 98% de fill rate. Né? Tem algumas indústrias que têm 95%, 96% de fill rate, que é uma taxa considerada boa. Né? Então eles entregam aquilo que a empresa pediu, mas daí do lado da empresa de varejo você não necessariamente tem os pedidos feitos na hora certa, a janela de recebimento feita na hora certa, e daí você começa a ter os descasamentos do ponto de vista de supply chain. Então é muito comum que um bom supply chain do lado da indústria não converse com o supply chain do varejo em geral. O varejo em geral precisa melhorar o seu supply chain para que essa tecnologia de ponta esteja nas duas pontas.